Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o imposto sobre doação e herança na Espanha. Se você é brasileiro e reside na Espanha ou está se planejando vir residir na Espanha, é muito importante você entender como funciona o imposto sobre doação e herança na Espanha, já que isso pode impactar financeiramente no seu orçamento se você estiver prestes a receber uma doação ou uma herança. Nesse vídeo nós iremos explicar tudo sobre esse imposto, como ele funciona e quem deve fazer essa declaração e em que momento devemos apresentar essa declaração frente à comunidade autônoma onde residimos. O imposto sobre doação e herança na Espanha é o imposto que incide sobre todo o valor recebido de uma herança ou de uma doação por um residente fiscal na Espanha. Ele é similar ao imposto que nós temos no Brasil, que é de transmissão, causa mortes e doação, mas com regras diferentes e também com alíquotas e bonificações diferentes dependendo da comunidade autônoma que nós estivemos falando. Esse imposto ele precisa ser pago pelo beneficiário da doação ou da herança. O valor a pagar, a taxa a ser aplicada vai depender sempre do valor recebido pela doação ou pela herança, a relação entre a pessoa que recebeu, o receptor, e a pessoa falecida ou doador, e também a comunidade autônoma que o receptor reside no momento do falecimento ou da doação. Isso porque o imposto sobre doação e herança na Espanha é um imposto obrigatório a nível nacional. Todos os residentes fiscais na Espanha precisam fazer essa declaração caso recebam uma herança ou uma doação, seja na Espanha ou fora da Espanha, mas que ele precisa fazer essa apresentação e cada comunidade autônoma tem a liberdade de aplicar os seus requisitos, as suas alíquotas, as suas reduções e as suas bonificações. Qualquer pessoa que reside na Espanha e receba uma doação ou uma herança, mesmo que esse familiar que deixou uma herança ou que fez uma doação não resida em território espanhol, a pessoa que recebeu esses valores ou bens tem a obrigação de apresentar essa informação para a agência tributária da comunidade onde ele reside. Qual a diferença entre o imposto de doação e o imposto de herança? O imposto de herança é um imposto que incide sobre os bens e direitos recebidos através de uma herança, no falecimento, após o falecimento de alguém, tá? Seja ele familiar ou não, como dinheiro, imóveis e qualquer outro tipo de bens. Lembrando aqui que a herança ela pode ser homologada através de um testamento ou simplesmente pelo fato de receber essa herança por estar com o familiar diretamente ligado. E o imposto sobre doação aplica-se sempre quando se recebe alguma doação em vida. A pessoa decidiu fazer uma doação em vida, ao invés de esperar o seu falecimento para que o seu familiar receba aquele valor, ele decidiu fazer essa doação em vida. Tá? Então essas regras elas são aplicadas tanto para imposto de herança quanto o imposto de doação. As reduções e bonificações aplicadas sobre o imposto de doação, elas podem ser mais flexíveis e interessantes do que o imposto sobre herança. Por exemplo, se um pai decide fazer a doação para um filho em vida, fazer a doação de valores em espécie em vida, esse filho, se ele usar esse valor aqui na Espanha para adquirir a sua primeira residência habitual, ele pode ter bonificações e reduções, diminuindo assim o valor final do imposto que ele precisaria pagar referente àquela doação. Isso não seria possível se ele recebe esse valor mesmo que em espécie no momento de receber uma herança após o falecimento do pai. O valor do imposto a pagar ele é calculado em base ao valor recebido, seja o valor em espécie ou valor de mercado ou valor venal de um imóvel quando for o caso, tá? Mas a tributação sempre vai depender de alguns fatores, como o valor total da herança ou da doação, o grau de parentesco entre o doador e o receptor, tá? Que seria doador ou seria o falecido que deixou uma herança e o receptor, e também vai depender da comunidade autônoma onde o receptor reside no momento de que ele recebeu aquela herança ou aquela doação, porque como comentamos,
é um imposto obrigatório a nível nacional, mas cada comunidade tem as suas regras específicas, aplicando as suas deduções e bonificações. As alíquotas a serem usadas, aplicadas, é de forma progressiva, uma tabela de forma progressiva, e podem variar de 7,5% a 34% sobre o valor recebido, após a aplicação de todas as reduções e bonificações, quando for o caso. O que pode acontecer se a declaração não for entregue dentro do prazo? Após o falecimento ou após o recebimento da doação, quem recebeu, o receptor, ele tem 6 meses para fazer essa comunicação para a agência tributária da comunidade onde ele reside. Caso ele não entregue dentro do prazo, é possível fazer a solicitação da ampliação do prazo por mais 6 meses, e não fazendo essa entrega dentro desse prazo que foi estabelecido, é possível o receptor, no momento de fazer a declaração, ter que pagar multas e juros, além do que ter a sua conta bancária, por exemplo, fiscalizada pela agência tributária e eles requererem essa declaração. Aí seria também aplicável, penalidades pela entrega fora de prazo e também pelo requerimento que a agência tributária enviou para o receptor daquela doação ou daquela herança. Importante aqui comentar que a cada ano a agência tributária e a Receita Federal estão estreitando as relações, Esse ano nós vimos como novidade no Imposto de Renda do Brasil que a Receita Federal tem informações de recebimentos fora do território brasileiro, recebimentos no exterior. Com isso, a chance de que a agência tributária verifique que esse residente fiscal na Espanha recebeu uma herança ou uma doação, mesmo que esses valores não entraram dentro do território espanhol, eles têm esse acesso dessa informação através da Receita Federal brasileira, pelo imposto de renda, tanto do falecido, do doador e também do receptor. Então aqui a nossa dica sempre é procurar fazer a declaração dentro do prazo estabelecido pela lei, para evitar qualquer tipo de penalidade e até complicações fiscais e financeiras, tá? Porque se não se entrega dentro do prazo, existem penalidades através de multas e juros, e isso também implica no orçamento, no planejamento financeiro do contribuinte. Comentamos que cada comunidade tem as suas bonificações e reduções, são separados por grupos. No momento de fazer a declaração, as pessoas, os vínculos, a relação entre o doador e o receptor, ou a pessoa falecida que deixou a herança e o receptor, eles são estabelecidos por grupos. Os grupos mais beneficiados são o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 são aqueles familiares descendentes menores de 21 anos, e o grupo 2 são os descendentes maiores de 21 anos, e também o esposo, esposa e os ascendentes e adotantes. Tá? Então esses grupos, o grupo 1 e o grupo 2, são os mais beneficiados com as reduções e as bonificações no momento de fazer a declaração, seja ela por doação ou seja ela por herança, tá? A redução, a diferença entre redução e bonificação. A redução, ela vai ser sempre aplicada sobre a base de cálculo. Então o valor recebido, ela vai ter uma dedução, vai ter uma redução sobre esse valor, que vai ser sempre na base de cálculo. E a bonificação é aplicado sempre no resultado final da declaração. Essa é a diferença entre a redução e a bonificação. Redução sobre a base de cálculo e a bonificação sobre o valor final da declaração, o valor final do imposto a ser pago. Um exemplo seria: a dona Maria faleceu e deixou uma herança para o seu filho Juan. O Juan, ele precisa fazer a declaração de doação e herança, nesse caso sobre a herança, e liquidar esse valor para a comunidade onde ele reside. Ele reside na comunidade de Madrid, no nosso exemplo, tá? Onde tem mais bonificações e reduções. Então, depois de fazer todos os cálculos, a base de cálculo reduziu todas as possibilidades possíveis, porque ele seria do grupo 1, que seria uma herança de mãe para filho. Então, depois de feito todos os cálculos, a cota que ele precisaria pagar referente a essa herança seria 1.250 euros, mas pela bonificação que a comunidade de Madrid aplica para esses grupos, doações de descendentes, seria de mãe para filho, ele tem 99 de bonificação dessa cota. Então ele teria que pagar o valor de imposto
de 12,50 €. Então, de 1.250, ele teve 99% de bonificação pela Comunidade de Madrid e pagou 1% referente a esse imposto. Importante que no momento de fazer a declaração de doação, seja ela de doação ou de herança, é necessário ter todos os documentos comprovados. Se são documentos brasileiros, eles precisam estar, se são documentos públicos, eles precisam estar apostilados e todos eles precisam estar traduzidos ao espanhol juramentado, porque junto com a declaração nós precisamos apresentar para a agência tributária da comunidade todos esses documentos comprovando a origem do valor ou dos bens e o parentesco que havia entre a pessoa que deixou a herança ou fez a doação e o receptor residente aqui em território espanhol. Um ponto muito importante que todos os documentos precisam ser apresentados junto com a declaração no momento de fazer o pagamento do imposto. A diferença entre imposto de doações e heranças na Espanha, o ISD, e o imposto de renda espanhol. O imposto sobre doações e heranças nós apresentamos e aplicamos somente os valores ou bens recebidos da herança. Esses bens e valores depois eles não precisam aparecer no imposto de renda pessoa física. No imposto de renda pessoa física, eles só vão aparecer se esses valores proporcionaram rendimentos para aquele receptor. A herança recebida ou a doação recebida não se informa no imposto de renda pessoa física, a não ser que seja auferido rendimento sobre esses valores. Exemplo: o cidadão contribuinte na Espanha recebeu um imóvel como doação e esse imóvel não precisa aparecer no imposto de renda, ele vai aparecer somente na declaração de doação e de herança aqui na Espanha, e no imposto de renda ele só vai aparecer se o contribuinte decidiu vender aquele imóvel. Ele recebeu aquele imóvel e em seguida já fez a venda. Então foi apurado ali um ganho de capital e esse ganho de capital precisa sim ser informado no ajuste anual do imposto de renda espanhol. Agora que você já sabe tudo sobre o imposto de doação e herança na Espanha, se tiver alguma dúvida, não hesite em procurar os nossos especialistas, onde nós iremos estar disponíveis para assessorá-lo tanto na preparação da documentação, elaboração da declaração e até mesmo a liquidação da declaração. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os conteúdos como esse. Até a próxima!